Bom dia, a gente vai começando mais uma aula, nossa oitava aula, terminando aqui de fazer os últimos ajustes. Bem, a gente está agora no meio do caminho dessas mini práticas para a gente completar um processo em torno de 30 dias de aulas. Como está acontecendo esse processo? Eu faço uma mini prática, você assiste, reprisa essa mini prática no mesmo dia, se você quiser, e no dia seguinte também, ou 2 dias depois também. Porque uma das informações que é importante a gente absorver é que o processo de trabalho com o corpo, e principalmente como a gente poderia olhar para o yoga, ele não tem que ser um processo que fica mudando continuamente. A gente precisa observar e fazer as mesmas coisas com o nosso corpo por algum tempo, para poder observar que todos os dias o corpo, mente, emoções, ele é diferente. Então, por mais que você faça a mesma postura e posturas simples, você não precisa fazer posturas muito difíceis para o seu organismo. Você vai ver que todos os dias ele vai te dar uma resposta um pouco diferente. E é isso que a gente quer entender, esse ciclo que a gente quer acompanhar. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou te dar uma dica assim, eu vou fazer algumas coisas que a gente já fez. Surya Namaskar, vou repetir 2 vezes, vou repetir 1 ou 2 posturas que a gente já fez. E depois eu vou começar a trabalhar um processo de finalização de prática, de relaxamento, que você, na sua prática, pode esticar e deixar isso um pouco maior, mais largo, todas as vezes que você fizer, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho lá de relaxamento, meditação, da diferença de um e outro e de como organizar o processo para que esse estado consiga acontecer no corpo. Antes de tudo isso, a gente já começa com o que a gente viu, então. Então, nós vamos fazer o seguinte, hoje a gente começa de pé, você vai ficar naquela postura que chama Samastiti, pés bem plantados no chão, primeiro sentindo a planta do pé no chão, permitindo que a informação se organize lá da planta do pé para o alto do corpo. É como se eu fosse recebendo, e realmente isso acontece, você recebe a informação de como o seu pé está plantado no chão e a partir disso os teus músculos reagem para se estruturarem aqui para cima. Centro de força já acorda, os ombros aliviam. Eu fecho um pouco os olhos e começo a trazer aquela respiração que é a respiração sussurrada. Organiza o ponto de equilíbrio, você vai ver que o corpo balança um pouco para um lado, balança um pouco para o outro, e ele vai achando um eixo, um centro, um ponto de equilíbrio. Então, devagar você vai chegando e vai começando com esses movimentos. Organizando a sua respiração. Aqui você vai fazer tirar aquela fotografia, né, do momento, tentando observar como estão os teus pensamentos, qual é a qualidade deles nesse momento, o que você está sentindo.
como se você de fato estivesse escaneando tanto para o teu corpo, quanto para a tua mente, quanto para o teu sistema emocional, as informações desse momento. É uma fotografia de agora. E a gente não vai se apegar em nenhuma dessas informações. A gente vai tirar essa fotografia e deixar à nossa frente isso como se fosse de fato uma fotografia. A gente observa essa foto. A gente não julga nem qualifica, tá? Agora, a cada exalação, se você precisar, você solta pela boca um pouco, como se você estivesse esvaziando um pouco mais. E você vai trazer foco bem para o fluxo de respiração, para essa respiração bem circular. Se você já assistiu às outras aulas, lembra bem quando eu te digo assim, é bem circular, como se fosse as ondas do mar, né? Se aproximando e se afastando, é bem cíclico. Agora a gente vai trazer 2 sequências de saudação ao Sol A, que são as que a gente já aprendeu, para sentir como o corpo está se organizando quando ele faz os movimentos, quando ele traz a sensação do movimento, tá? O que você conseguir fazer de olhos fechados tá ótimo. Se precisar, abre os olhos de vez em quando, te organiza. E principalmente na posição que fica lá embaixo, que fica 5 respirações, você pode fazer tudo de olhos fechados. Então a gente começa inspirando. Exala. Inspira. Exala, apoia bem as mãos no chão, vai lá para trás. Corpo bem firme como uma prancha, joelho no chão, abre o peito. Exala, agora a gente vai ficar 5 respirações aqui. Dobra os joelhos. Deixa as costas alongadas lá pro teto, sem forçar o peito pro chão, tá? Pescoço bem solto. Última respiração. Eu dou um passinho pequeno, eu dou um passo grande. Chega aqui na frente inspirando, solta a cabeça e sobe inspirando. Vamos para o segundo ciclo. Aí em casa, depois na sua repetição, você pode fazer até 5 ciclos. Eles funcionam muito bem, tá? A gente aqui vai fazer 2 para relembrar a sequência que já está nas outras aulas. Inspira. Exala. Inspira, abre o peito à frente. Exala, caminhando lá para trás. Pode
Pode colocar aqui o joelho no chão, tá? Inspira. Exala. Lá para trás fica 5. Caminha à frente. Inspirando, abre bem o peito. Exala, solta um pouco a tua coluna de novo. Inspira, sobe lá no alto. Exala, solta os braços. Fica aqui um pouco em Samastiti. Agora você vai deixar o seu corpo se organizar um pouco, tá? Fecha os teus olhos e observa as reações que o teu corpo está tendo agora. Um batimento um pouco mais acelerado, se for o caso, a respiração um pouco desgovernada. Alguma sensação de alguma parte do corpo que está um pouco sobrecarregada. O que for, vai observando. E o que você vai fazer? Você vai ficar aqui respirando até você sentir que o seu corpo de novo achou um estado de equilíbrio, que ele se reorganizou. Então você vai seguir com a respiração sussurrada até que ela de novo fique tranquila e fique larga, né? Com o som ficar largo. Observa se tem alguma pulsação dentro do corpo, não tenta travar essa pulsação. Deixa o corpo leve para que ela circule um pouco mais essa sensação de pulsação, tá? E observa bem lá na planta dos teus pés, lá na sola dos pés, a sensação do peso distribuído no chão. Como se os teus pés estivessem entrando profundamente no chão. Aqui você vai dar o tempo que você precisa para o corpo fazer essa organização, tá? Esse tempo é o que mais importa pra gente nesse método, nessa prática. Então não dá pra gente correr atrás de uma informação em cima da outra. O sistema precisa se regular e mandar a informação da regulação para o sistema neural, tá? Então o sistema corporal sente, vivencia, experiencia e tem que dar esse tempo da informação ser processada no sistema neural. Essa é a diferença. O que a gente vai fazer agora? Que o meu corpo já começou de novo, ele estabeleceu esse estado de equilíbrio interno, essa regulação. Eu tô sentindo as coxas firmes, eu tô sentindo a planta do pé bem apoiada no chão. Vou te relembrar um detalhe bem importante. Todo o peso do meu corpo, ele tá indo para um ponto central e depois ele se distribui, né, lá na planta do pé. Isso é bem importante. Você vai observar que às vezes é muito comum a gente ficar com o peso mal distribuído sem se dar conta. Então, às vezes tem peso só nas laterais do pé,
Às vezes o peso fica lá no calcanhar e o corpo fica sempre com a sensação de que está caindo para trás. Então, qual é o lugar de peso para o nosso corpo? É aqui, ó, que a gente chama de bola do pé. É como se fosse essa região, essa bolinha aqui. Daqui o peso se distribui. Tá? Então, quando tá lá no chão, ó, esse pedaço é a bola do pé. Ali o peso chega. A partir dali, eu distribuo um pouco para o calcanhar e eu distribuo para os dedos dos pés. Então, os dedos estão afastados, recebendo essa sensação de peso. E aqui, na verdade, o que acontece é onde o teu corpo tem maior sensação de estabilidade e segurança, tá? Por isso que é importante. Quando a gente consegue enraizar dessa forma, a gente dá para o sistema neural essa informação. Quando precisa esvaziar um pouco mais, eu principalmente que preciso falar com vocês, o sistema tende a sobrecarregar a respiração, as pulsações e a própria fala. Então, de vez em quando, preciso esvaziar soltando pela boca. Quando sentiu que o sistema acalmou, volta a respiração só nasal, tá? E assim a gente vai tentar manter o Jai Pranayama, respiração só nasal. Vamos seguir, eu vou abrir para uma das laterais, eu faço um movimento para o lado, afasto um pé do outro, eu tô deixando aqui mais ou menos 5 palmos afastados, as pontas dos pés mais para dentro. Essa ponta do pé vem mais para dentro mesmo, para deixar uma postura, uma posição mais orgânica aqui para a perna. Eu inspiro lá pro alto. Eu exalo e vou descendo meu tronco. E aí você vai achar o ponto que fica melhor para você. Pode ser aqui em cima, pode ser um pouco mais embaixo. Pode ser para algumas pessoas tocando lá no chão ou tocando em alguma coisa, ó, que te dê um pouco mais de apoio, tá? Solta bem o pescoço. O joelho não precisa ser completamente estendido e forçando para trás, tá? Ele pode ficar um pouco flexionado para frente. Conforme você sente que a bola do pé fica bem no chão, você vai esticando um pouco mais, mas não deixa o teu corpo travar lá para trás, para nenhuma das posições. Fecha um pouco os teus olhos. E agora, a partir daqui, a gente vai ficar mais umas 5 respirações. Então, a gente ficou em torno de 10 no total, tá? Inspirando, abro um pouco o tronco para frente. Vou girar pro meu pé que tá aqui pra frente, ó. Girar aqui. Girei, tô com esse pé bem pra frente. O pé lá de trás vem um pouquinho mais na diagonal. Calcanhar tá junto com o outro calcanhar. Este joelho não pode ficar na frente do tornozelo, tá? Ele fica pra trás.
precisar, afasta mais um pé do outro. Se você pode, sobe um pouco aqui. Se não, fica apoiando a mão no chão ou mesmo em alguma estrutura que te dê apoio. Pode ser uma pilha de livros, pode ser um material que você deixa assim dobrado e que você apoia a mão. Relaxa o pescoço, olha em direção ao dedão do pé. Observa que talvez a tua mente esteja começando a passear, lembra? Às vezes ela vai passear para alguma outra coisa e a tendência é desequilibrar. Aí você observa o que está acontecendo e volta para a sensação da respiração e para o dedo do pé. Eu vou trocar aqui, vou pro chão, coloco um pé para trás e vou tentar jogar a outra perna lá na frente, ó. Calcanhar com calcanhar. Volto pro chão. Dou um passinho para trás. Vou cruzar as pernas e vou sentar. Ó. Cruzei e sentamos. No que você senta, o que você vai fazer? Você vai abrir as duas pernas. Aqui eu tô abrindo na distância do tapete. Ó, eu organizo aqui pro meu isquio ficar bem no chão. Sinto a coluna alongada, sinto os ombros soltos para trás e para baixo. Inspiro. Exalo, vou soltando o umbigo pro chão. Quando chega no teu ponto máximo, só solta os braços. Mas é um umbigo mesmo pro chão, tá? Não precisa curvar a coluna. Queixo um pouco mais pro peito, alivia a cervical, fecha os teus olhos. E foco na respiração. Inspira, vem desenrolando, volta a coluna para a posição.
E aqui eu vou te dar um pouco mais de informação das finalizações dessa mini prática que você pode fazer contigo aí em casa, repetir hoje e repetir amanhã. Nós temos na finalização, se você observar e colocar agora o seu corpo numa posição sentada confortável, fechar um pouco os teus olhos e você seguir respirando, você vai observar que é como se o corpo já estivesse com uma sensação um pouco diferente. É como se ele tivesse um pouco mais leve, num estado diferenciado, onde a mente não está colada em nada, de forma muito forte. Como se você já tivesse com várias sensações boas nesse corpo. Não tem nada muito dolorido, não tem nada fazendo muito esforço, o corpo achou uma organização. E quanto mais a gente entra nesse estado, é o que a gente chama, o que os professores chamam, né, os mestres chamam de estado de yoga. Então, yoga não é algo que a gente faz ou a gente pratica. O yoga, na verdade, é esse estado no qual a gente entra e sai. A gente tem essa sensação que não tem nem muita palavra para descrever, mas é uma sensação diferente, é uma sensação boa, mas a gente vai ficar entrando e saindo desse estado. E o objetivo de fazer as práticas, principalmente as práticas com esse ponto de vista da terapia corporal, é que a gente vai desmontando bloqueios de corpo, para desmontar bloqueios da mente, para o nosso sistema conseguir se regular melhor. Então, o nosso sistema neural passa a dar informação para o corpo de um jeito mais apropriado, para o corpo poder funcionar. Quando isso acontece, a gente tem mais essa sensação do estado de yoga. E ele geralmente acontece assim, depois que você fez alguns movimentos, algumas ações, algumas posturas, respirou mais fundo e parece que o corpo começa a descolar desses bloqueios, tá? Então aqui com coluna alinhada, respirando, você vai ver que o corpo vai tentando se organizar, ele fica num estado assim mais pacífico, mais tranquilo, mais organizado. Esse momento final, ele é importante e ele pode acontecer na posição sentada ou deitada. Hoje eu vou te ensinar como você faz para a posição deitada, tá? Tem duas formas de deitar, uma delas é se apoiando bem de lado. Você vai apoiando bem de lado e vai deitando. E depois você vira o abdômen para cima. Para voltar, a mesma coisa. Você deita bem de lado, se apoia e volta. Essa é a forma que melhor protege a coluna, tá? Tanto deitar quanto voltar. Outra forma que é bem interessante, eu gosto de usar, mas a partir do momento que você já tem um domínio maior do seu corpo, é fazer um rolinho nesse corpo, ir controlando o movimento dele lá para o chão. Então eu enrolo, seguro bem no centro de força. Ó, ele vai fazendo um rolinho. Desceu suave. Chegou no chão tranquilo. Para voltar, volta de lado normalmente. Então hoje eu vou te pedir que você fique aqui na posição deitada um pouco. Você vai ficar aqui no chão. Eu vou ficar sentado para poder te dar algumas instruções. Deita, no que chega na posição deitada, os teus joelhos ainda estão flexionados e os pés estão no chão. Você vai abraçar os teus joelhos, pode ser por cima do joelho, pode ser por baixo aqui da perna. E você vai ficar algumas respirações assim, segurando uma pressão nos joelhos abraçados e tentando afrouxar os ombros.
Então, de novo, é mais uma negociação que a gente faz com o corpo. A gente firma a estrutura das pernas com os braços, mas a gente ao mesmo tempo tenta afrouxar os ombros. Então é como se você estivesse fazendo uma pequena alavanca no seu organismo. Enquanto você vai fazendo isso, você vai observar que ainda tem respiração sussurrada, mas aos poucos essa respiração vai diminuindo. Esse sussurro, né, vai sumindo. Sem pressa, você vai ver que esse sussurro vai devagar desaparecendo. Provavelmente a tua respiração também vai conseguir ficar mais larga. Vai observando esse movimento interno que vai acontecendo. Quando você sentir que a respiração acomodou, esticou, alargou e acomodou, aí sim vai ser momento de esticar uma das pernas e esticar a outra perna no chão. Estica, fica com as duas pernas esticadas, os dois braços soltos agora ao longo do corpo. E você vai começar a testar a distância entre os pés, para ver o que fica mais confortável, a distância dos braços, a palma da mão para cima ou para baixo. Geralmente fica melhor para cima, mas para algumas pessoas pode ser um pouco diferente. Se para o teu corpo ficar muito incômoda a posição, para algumas pessoas fica, tá? Às vezes aqui na região da coluna você tem que falar comigo, me chamar. Ali no meu link na bio tem um lugar onde você pode mandar informação para mim, conversar comigo para eu saber o que está acontecendo e eu ajudo e vou explicando por aqui. Organizou bem a tua posição deitada. É momento de fazer o que então? É momento de você seguir a tua respiração. Mas é um seguir passivo, tá? Ele não é um seguir ativo que vai tentar entender o que está acontecendo. Ele só vai observar o teu fluxo de pensamentos, a tua mente vai observar por onde essa respiração vai passando. E como ela está nesse momento. E quais são as outras sensações que vêm junto dessa respiração. Observa se de vez em quando ainda tem que soltar pela boca. Observa se o movimento de inspiração é igual ao de exalação ou não. Em geral, a nossa exalação é muito mais longa do que a inspiração. Este é o normal, tá? Você vai observar que quanto mais você dá espaço para essa percepção, mais é como se você se aprofundasse na respiração e ela fica muito sutil, mas muito espalhada pelo corpo, como se todo o teu corpo estivesse respirando, não apenas os pulmões. É uma sensação de estar respirando lá com os dedos dos pés, com as pernas,
com a bacia, com todas as estruturas do tronco, dos ombros, dos braços, do pescoço e a cabeça como um todo. Se você estivesse num grande fluxo de respiração. Observa a velocidade dessa tua respiração, que o teu corpo organiza, que o teu corpo define que melhor funciona para ele, sem que tenha que forçar nada, sem ter que respirar fundo. E aqui mais uma vez você vai observar que os teus pensamentos vão começar a crescer um pouco mais. Então, um pouco você observa esse fluxo de pensamentos, um pouco você volta para a sensação da respiração. E assim a gente vai treinando o nosso processo mental, para a gente não precisar ficar enredado só no fluxo de pensamentos e poder aproveitar um pouco desse presente que a gente tem aqui, desse momento presente. Aqui, se você quiser, aí na sua casa, você pode colocar uma música, 2 músicas a tocar, e você dá esse tempo para fazer esse processo, para deixar o corpo se autorregular. Esse é o momento, na verdade, mais importante da prática, é o finalzinho. A gente mobiliza o corpo de um jeito que ele não está acostumado, a gente tira ele do cotidiano, né? Faz algumas posturas, algumas ações que não são do cotidiano. Entre aspas, a gente desestrutura essa estrutura rígida que estava se construindo. E agora, ao final, a gente dá espaço para o corpo achar um novo estado. A gente dá esse tempo e naturalmente o teu corpo vai achar uma velocidade específica de respiração. E é essa que nos importa. Ele vai achar uma sensação corporal de alívio, de relaxamento, que também vai ser muito dele. Registra essas sensações, registra essas informações. E aí você pode dar o tempo que você precisar, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Lá no meu site tem um ícone que é Baixe um Relaxamento. Você pode ir lá no meu site baixar aquela gravação, você pode colocar essa gravação. E aí, quando finaliza essa música, esse relaxamento, você vem então devagar externando a tua consciência, percebendo de novo sons à tua volta, percebendo sensações desde os pés até o alto da cabeça, trazendo pequenos movimentos para os dedos dos pés, para os dedos das mãos. Isso é o que a gente vai fazer agora, até que você possa ir deitando bem de lado, apoiando os braços como eu te ensinei ali no início, e voltar para a posição sentada. Então vem devagar fazendo isso agora, tá? E também devagar
vai observando esse estado do teu organismo, aquilo que eu tenho te falado, né? O estado de yoga, essa sensação de que não tem nada no teu corpo muito carregado ou tensionado. É como se tudo estivesse bem equilibrado numa balança, centro de força ativo, os ombros relaxados, o peito aberto. A respiração achou uma velocidade que você vai observar invariavelmente. Eu trabalho há 20 anos, gente, mais que 20, tá? Trabalho desde 97 com o yoga propriamente dito e depois fui trazendo, né, formação de terapia corporal, uma série de outras formações, inclusive a minha formação de fono. Então eu trabalho muito com esse processo expressivo há muito tempo. Invariavelmente a gente percebe que quando começa a aprofundar a percepção, as pessoas encontram uma respiração que é mais lenta do que a que elas vivem no cotidiano. Ou elas não percebem que respiram e respiram de uma forma muito difícil, ou elas respiram numa velocidade, numa cadência fora da percepção interna delas, muito mais acelerada. E isso já é um dos aspectos que impacta no aumento de ansiedade, por exemplo, para algumas pessoas. Então, por isso que tem muitos trabalhos com processos de respiração para ajudar a acomodar. Tem uma forma de fazer isso, tá? Mas você vai observar aqui na prática que aqui ao final, em geral, a tua respiração vai estar mais lenta. E essa é a velocidade adequada para o teu corpo. Então, registra e sempre que você precisar no teu dia a dia, dá aquela pequena pausa para fazer uma fotografia, um escaneamento do momento e relembrar dessa respiração. Se precisar, até traz o Ujjayi Pranayama. Você vai ver que isso vai começar a internalizar e entrar cada vez mais no teu cotidiano. Não tenta agora sair correndo para fazer outra coisa. Então dá um tempo e vai transferindo a sensação desse momento para o teu resto de dia. Tá? Hoje eu tentei te dar uma instrução um pouco mais geral, então, para o processo final e processo de relaxamento. O objetivo é que essas práticas sejam mesmo curtinhas e que você repita essas instruções que eu te dei. Pode ser ainda hoje, pode ser amanhã, no dia seguinte, e a gente vai fazendo um processo bem construtivo. Se lembrar de alguém que pode se beneficiar, convida para vir para cá, aproveita. Essas práticas vão ficar ali nas bolinhas, nos meus destaques, para você poder fazê-la em sequência. A partir então de hoje, sempre coloca na tua finalização um pequeno momento de relaxamento. Se você quiser, vai lá na minha página, aproveita que eu deixei para baixar, é um áudio, ele é curtinho. O que tá lá eu acho que é um relaxamento de em torno de 12 minutos. Bem bacana, que eu faço te orientando, e começa a trabalhar esse processo com o corpo, de dar espaço para que o corpo ache um estado de autorregulação, porque essa informação que é corporal, ela vai lá para o sistema neural, e é assim que o sistema neural se regula e entende o que ele tem que fazer. Ele tem que baixar mais tal hormônio, ele tem que aumentar mais tal hormônio, ele tem que ativar mais tal órgão. Então é assim que ele precisa poder funcionar. E um dos grandes problemas da nossa sociedade atual, a nossa cultura aqui principalmente, é que a gente vive externalizado demais, numa velocidade que não está de acordo com a velocidade que o sistema consegue sentir a informação, se reorganizar a partir daquilo que ele sentiu e colocar isso em ação, quer seja na liberação de um hormônio ou num comportamento. Então a gente precisa dar o tempo para o organismo. E você vai ver que geralmente quando a gente começa a dar o tempo, internamente existe uma velocidade mais lenta.
Fechamos aqui esse momento de aprendizado. Agora o importante é que você só repita a prática, tá? Só repete essa prática. Repete hoje, repete amanhã. E vai usando aquele diário de bordo que eu te contei lá no início. Anota o que você percebeu, o que está diferente. Agora, nos próximos dias, a gente tem mais 2 semanas com esse procedimento. De vez em quando eu vou te dar mais alguma informação sobre esse diário de bordo, tá? Se você tem feito já fez 2 semanas aí de práticas e você já se observou mais ou menos esse tempo, ou para quem está começando agora, tenta observar o que faz mais sentido. Você vai ver que algumas coisas que você achavam que eram importantes não são tantas e algumas outras parecem que são o teu foco. Então observa qual é o teu foco para você conseguir saber quais passos você vai dar depois, tá bom? Vamos chegar aqui pertinho, deixa eu ver. Vamos lá então, bom dia.